ali, irmão, o Flamengo deve ter tomado um susto, que falou, pô, vou enfrentar um grande time no Maracanã. Chegou ali, ele deu de frente com o Madureira, um time com 11 jogadores dentro da área, tentando não tomar gol, sem nenhuma ameaça ofensiva, ficou batendo na parede, até que uma hora a bola vai aparecer para um dos craques do Flamengo, um dos jogadores fora de série do Flamengo, a bola vai entrar. E dali para frente o Flamengo vai ter o contra-ataque. Teve, não conseguiu concluir, podia ter feito mais nos contra-ataques. O São Paulo resolveu acordar pro jogo quando tomou o gol, falou, agora eu vou atacar. Porra, agora, manja balão, agora quem vai fechar esse ano no contra-ataque são os caras. E olha o nível dos caras, porra, aí, né, meu irmão, desculpa, mas é estratégia de maluco. Pois é, nação, o Flamengo vencendo aí o São Paulo de 2-0, né? É um jogo onde o Flamengo dominou amplamente o São Paulo do início ao fim e teve São Paulino aí jogando tudo no ventilador, sendo sincero, sendo verdadeiro, não escondendo nada. Pessoal, o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo a nenhum momento. O Flamengo não jogou recuado a nenhum momento. O Flamengo só agrediu o adversário do início ao fim. Claro, no primeiro tempo o São Paulo até conseguiu, né, segurar as investidas do Flamengo, né, mas o Flamengo mesmo assim criou várias situações de gol, várias oportunidades de gol. A bola não entrou no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo continuou martelando. Agora uma coisa tem que ser dita, né? O São Paulo só entrou para se defender. 3 zagueiros, 3 volantes, 2 lateral que não subiam. E se dissesse assim, São Paulo, você quer um empate? Assina aqui o empate. Sem sombra de dúvida, eles assinavam. Agora, uma coisa que eu deixo alerta para os São Paulinos. Será que o problema do São Paulo só era treinador? Pessoal, tá claramente que não, né? Eu acho que o problema do São Paulo não só é treinador, né? O problema do São Paulo, eu tenho para mim que é elenco também. Ok, poderia ter sido treinador, mas eu acho que o elenco é bem desqualificado, né? O elenco do São Paulo é bem desqualificado, né? A esperança é num Oscar que sequer pegou na bola, né? E o Flamengo, por sua vez, Luiz Araújo jogando muita bola, Gonzalo Plata jogando muita bola, mais uma vez Jorginho dominando o meio-campo do Flamengo, né? Que contratação, né? Que contratação é esse cara aí, Jorginho, né? O cara chega, veste a camisa do Flamengo, não senta o peso. A gente chega a imaginar que ele já tá no Flamengo ali por muitos e muitos anos. Mas não, pessoal, é apenas, se eu não me engano, o quarto ou o quinto jogo do jogador, né? Vamos acompanhar a opinião aí de um tricolor sincero, né? Créditos do vídeo, né, vai para o canal do Rica Perrondo, link na descrição. Vamos lá. 2, São Paulo 0 no Maracanã, um resultado absolutamente justo, merecido, e não porque o Flamengo jogou um futebol espetacular, porque simplesmente o São Paulo entrou em campo hoje, lamentavelmente, seguindo um padrão dos últimos talvez meses, e talvez não seja um exagero citar até talvez mais tempo do que isso. Tem virado uma rotina no São Paulo jogar como um time pequeno, pensar como um time pequeno, se comportar como um time pequeno, e é constrangedor, né, cara? É constrangedor, porque por melhor que seja o time do Flamengo, e é pra mim o melhor time da América do Sul, melhor elenco, 70 mil pessoas no Maracanã, um jogo totalmente favorável ao Flamengo, difícil pra cacete, pra qualquer adversário. A maior parte dos clubes hoje da América do Sul, se forem jogar com o Flamengo no Maracanã, vão perder. Mas e também tem o lado de como é que você perde, né, irmão? Porque é cansativo, né, cara? É jogo atrás de jogo. É o São Paulo contra o Mirassol no Morumbi, é o São Paulo contra o Vitória no Morumbi. É de todo jeito, né? Com o Zubeldia, com o Crespo, com o Dorival, com quem for. O São Paulo se apequenou mentalmente, né, cara? O São Paulo vai pro jogo pra tentar uma bola. O São Paulo vai pra tentar empatar 0-0. Isso não condiz com a história do São Paulo. Talvez com a história recente, os Enzo, os Valentinas e Gael, talvez pensem que sim. Mas isso não condiz com a história do São Paulo, né? Nem com a do Flamengo. Mas o Flamengo não tá fazendo isso. E é um pouco constrangedor. São Paulo troca de treinador, sai o Zubeldia, que é um puta de um covarde, né? Taticamente estou falando da pessoa, claro. Será e aí entra o Crespo no primeiro jogo dele, ele tira o melhor jogador do São Paulo, que é o Ferreirinha, na temporada. Tá bom, então, aí você pega o Oscar, que tava jogando de volante com o Zubeldia, e bota de atacante, meio de costas pro gol, jogando com uma puta de uma retranca sem saída pelos flancos, sem saída de bola. A saída de bola tinha que ser feita pelo Oscar, 2 jogadores rápidos, Ferreirinha e Lucas, né? O Lucas, o menino. Pra você criar uma oportunidade, pra você engessar um pouco, desengessar um pouco o jogo e permitir uma ameaça. E o Flamengo ali, irmão, o Flamengo deve ter tomado um susto, que falou, pô, vou enfrentar um grande time no Maracanã. Chegou ali, ele deu de frente com o Madureira, um time com
com 11 jogadores dentro da área, tentando não tomar gol, sem nenhuma ameaça ofensiva, ficou batendo na parede, até que uma hora a bola vai aparecer para um dos craques do Flamengo, um dos jogadores fora de série do Flamengo, a bola vai entrar. E dali para frente o Flamengo vai ter o contra-ataque. Teve, não conseguiu concluir, podia ter feito mais nos contra-ataques. O São Paulo resolveu acordar pro jogo quando tomou o gol, falar, agora eu vou atacar. Porra, agora, manja balão, agora quem vai fechar e sair no contra-ataque são os caras. E olha o nível dos caras. Porra, aí, né, meu irmão, desculpa, mas é estratégia de maluco. E o Crespo fez tudo errado hoje, na minha opinião, tudo. Ele conseguiu piorar o que o Zubeldia já fazia, mas o que me preocupa é que a mentalidade se mantém. A mentalidade de time pequeno, ela se mantém no Morumbi, isso pra mim é muito preocupante. O Flamengo, cara, o principal destaque, o Flamengo fez mais um bom jogo, fez aquilo que tinha que fazer contra um adversário que não queria jogo. Não dá pra reclamar, falar, o Flamengo não teve um puta de um volume ofensivo de jogadas. Cara, o adversário não saía, não tinha jogo, então não tem como. Então, é mais responsabilidade do São Paulo a feiura do jogo do que do Flamengo. Não dá pra jogar nas costas do Flamengo. E no final do jogo, uma excelente entrevista do Felipe Luiz falando sobre o caso Pedro, fazendo uma coisa que raramente o treinador de futebol faz, que é chegar e falar, gente, olha, eu tô aqui pra dizer a verdade. Eu não tô aqui pra dizer o que eu combinei com a diretoria, eu não tô aqui pra dizer o que eu combinei com o fulano, pra esconder de vocês isso ou aquilo, pra fazer um jogo, porque é o que normalmente acontece, porque a imprensa, infelizmente, normalmente trata muito mal os assuntos, fazendo sensacionalismo. Então o futebol se preserva em relação à imprensa, e eu super entendo isso, porque realmente passamos do ponto há muito tempo. Mas o Felipe Luiz fez uma coisa que ninguém esperava. Ele falou, tô aqui de peito aberto, pode perguntar, isso aqui, ó, isso aqui aconteceu, isso, tá treinando mal, os indicativos são esses, não precisa ser meu amigo, se quiser fazer gol e não me cumprimentar, foda-se, eu quero ganhar, tá aqui profissionalmente, a resposta é essa. Dura, profissional, na bola, sem atingir o lado pessoal do jogador, mas dizendo, cara, eu tenho indicativos técnicos para dizer que você tá muito abaixo dos outros, que você não tá entregando o que os outros estão entregando, então eu vou te tirar. Me parece que o Pedro deu algum chilique ali, abandonou o treino, alguma coisa, porque ele falou, né, que o que ele fez foi ridículo e tal. E aí, irmão, desculpa, mas hierarquia, tu recebe em dia, tá jogando no Flamengo, eu adoro o Pedro, eu acho ele um jogadoraço, um cara, gente boa pra cacete, as poucas vezes que encontrei, mas, cara, você tem que entregar, você tem que correr, você quer ir embora, tá claro que você quer ir embora. Então você quer ir embora, você cumpre as suas obrigações quando você tá lá, e depois você vai embora. Aí você arruma um clube, manda o seu empresário arrumar. Agora, enquanto você tá ali, você cumpre as suas obrigações. O Flamengo tá pagando, não tá? Então cumpre as suas obrigações e faça o melhor que você pode. Então, dentro do que o Felipe disse, e eu vou acreditar cegamente no que o Felipe tá dizendo, por quê? Porque eu conheço um pouco o Felipe, conheço a índole do Felipe, e sei que ele jamais faria isso de má fé, de sacanagem, ou se fosse mentira. Se o Felipe falou aquilo, eu confio plenamente no que o Felipe tá dizendo. Porque o Felipe jamais faria isso com qualquer profissional se não fosse verdade. Cara, pra não estourar na dele, tem uma hora que o Felipe tem que ir lá e expor, falar, pô, daqui a pouco todo mundo começar a me chamar de maluco, o camisa 9 da seleção brasileira no meu time não joga, né? E eu não tô fazendo tantos gols quanto a gente gostaria. Pra ele, né? Porra, então ele foi lá e teve que falar, e ele foi duro, profissional e correto. Parabéns, Felipe Luiz, uma entrevista que, olha, pela reação das pessoas à entrevista, tirando aquela, né? Sempre vai ter aqueles 20% que discordam de tudo, mas grande maioria. Outros treinadores no Brasil que talvez comecem a agir dessa maneira de falar, pô, olha só, pegou bem pra caralho o cara mandar real ali e tal. É assim, irmão, você fala a verdade às vezes vai incomodar, vai doer, mas a médio e longo prazo é o que vai acabar funcionando. Parabéns pro Felipe Luiz, parabéns pro Flamengo pela vitória, merecidíssimo. Vamos acordar em São Paulo, vamos acordar, hein? Já que o São Paulo não entende o seu tamanho, parece que a diretoria não entende, os treinadores que chegam não entendem, eu não sei como é que vai ser, mas alguma coisa vai ter que acontecer ali. Quem sabe um rebaixamento? Será que isso explicaria pro São Paulo o tamanho dele? Não sei se eles são... Pois é, pessoal, o Rica Perrone aí foi perfeito na sua análise, né? Primeiro da análise do jogo, né? Quando se fala em análise de jogo, eu também concordo plenamente com ele, né? Se, por um lado, tirou um treinador e muito se diz que era covarde, né? Mas covarde no modo de jogo, no modo de jogar, né, pessoal? Não agrediu o adversário, trouxe outro aí que pra mim é farinha do mesmo saco. Ela colocou ali 3 zagueiros e 3 volantes e 2 lateral que não passava no meio campo, né? Quer dizer, eram 8. Eram 8 que não passavam no meio campo. Se defendendo, né? Isso aí é um ponto a ser citado, né? Eu concordo com o Rica aí quando ele diz também que o São Paulo tem que abrir o olho, né? Abrir o olho porque São Paulo pode parar numa segunda divisão. Isso aí é uma realidade, né? Inclusive, se tem algumas combinações de resultados, se acontecer, o São Paulo já vai para a zona de rebaixamento, né? São Paulo vive sua pior crise financeira. Jogadores, o elenco, para mim, é um dos piores elencos que eu já vi no São Paulo. Isso é uma realidade. Eu sempre disse que o problema não era só Zubeldia. Poderia ser? Poderia, né? Algumas questões. Mas eu vou ser bem realista.
para mim, ele conseguia arrancar algo mais do jogador do que Crespo. Isso aí é um ponto. E os torcedores do São Paulo têm que ficar em alerta, né? Porque o futuro do São Paulo tá complicado, né? Eu acho que esse ano o São Paulo vai brigar por uma segunda divisão. É uma realidade. Se vai, eu não sei. Eu sei que não tem time. Para mim, o treinador Crespo é fraco. É fraco. E a gente viu no jogo, né? É um time recuado, um time que não... Vamos resumir, como o Rica aí mesmo falou, né? Jogou como time pequeno. E uma coisa é você vir no Maracanã e perder o jogo. Faz parte, eu concordo com o Rica aí, né? Para mim, 90% dos times da primeira divisão, quando vir no Maracanã, tem tudo para perder para o Flamengo. Isso aí é um fato. Agora, a forma que você perde, pessoal, é que gera aquela dúvida na cabeça do torcedor, né? É o que deixa a mídia indignada, principalmente a mídia, né? A mídia do seu clube, né? No caso aí, que era o São Paulo, né? Por isso que os São Paulinos aí estão revoltados, né? Uma coisa é você vir no Maracanã e perder pro Flamengo. Agora, da forma que perdeu... E olha que eu concordo com o Rico. Olha que o Flamengo não fez um jogo brilhante, né? Fez um jogo aquele que a gente tá acostumado a ver, né? Pronto. Pra mim, Arrascaeta não fez uma grande partida. Gonzalo Plata não fez uma grande partida. Já citei dois, né? Do meio campo, né? Mas mesmo assim, o coletivo do Flamengo sobressaiu. Mesmo assim, o coletivo do Flamengo teve à frente a todo momento do São Paulo, né? Em nenhum momento o São Paulo colocou o Flamengo em risco. Eu sempre disse aqui. Em nenhum momento o São Paulo procurou jogar de igual para igual. Quando eu digo jogar de igual para igual, pessoal, por exemplo, o Flamengo atacou, o São Paulo vai lá quando recuperar a bola, tenta atacar. Mas não, o São Paulo não atacava. O Flamengo atacando, eles bloqueando. Mas quando pegava a bola, eles entregavam a bola para o Flamengo. Na verdade, ele não entregava, né? O Flamengo fazia uma pressão ali, sufocando, eles se desfazia da bola, né? Isso aí é um fato, né? Mas eu acho que se realmente o cara é preparado, como se diz, Crespo, né? Ele já deveria saber como é que o Flamengo ia jogar, né? Pressionando, subindo as linhas, marcando pressão, não deixando o São Paulo respirar, né? É por isso que eu digo que eu não troco Felipe Luiz por certos treinadores, pessoal. E Felipe Luiz, primeiro, não importa qual adversário que ele vai jogar, aonde vai jogar. O estilo de jogo é o mesmo. Vi muita gente criticando aí Felipe Luiz porque perdeu para, inclusive, a mídia do alto escalão, né? Porque o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique, dando os gols. Realmente o Flamengo deu os 4 gols. Principalmente o primeiro, eu acho que foi uma infelicidade, um gol contra de cabeça. Mas realmente o Flamengo deu os 4 gols, né? Mas mesmo assim, o Flamengo não deixou de jogar o seu futebol, né? Sair tocando, quebrando as linhas desde lá de trás, envolvendo o adversário. Não, o Flamengo manteve o seu mesmo padrão. Jogou assim contra o Chelsea, jogou contra o Bayern e vem jogando assim, pessoal, não é de hoje. Eu acho que já tá aí, desde que Felipe Luiz chegou no Flamengo, todo mundo sabe o estilo de jogo do Flamengo. É isso aí. Inclusive eu vejo muito torcedor, né, palmeirense, corintiano, São Paulino, do Internacional, cobrando o estilo de jogo dos seus treinadores, né? De Abel, de Roger Machado, de Crespo, como a gente viu aí. É porque os caras não têm um estilo de jogo definido, né? Você não sabe. Eu não vou nem botar Crespo nessa jogada, né? Porque é o primeiro jogo do cara, não podemos cobrar nada, né? Mas Roger Machado, Abel Ferreira, são treinadores que já estão à frente dos seus clubes aí já faz muitos e muitos anos, né? E você não sabe qual é o estilo de jogo desses caras. Do Flamengo, não. Do Flamengo de Felipe Luiz. Ele tá há um ano no Flamengo, eu acho. Entrou o ano passado, já vai completar um ano. Se não já completou. Mas você sabe o estilo de jogo, né? E é o estilo de jogo, é o DNA que o torcedor do Flamengo gosta, né, pessoal? Isso aí é um fato, né? O torcedor do Flamengo, ele prefere perder o jogo jogando esse estilo de jogo do que vencer um jogo por uma bola. Como eu sempre disse aqui no Mundial de Clubes, né? Eu vi muito torcedor do Botafogo comemorando porque tinha vencido do PSG.
Tinha sido um grande jogo, ok. Foi um grande resultado, mas um grande jogo não. O Botafogo se defendeu bem naquele jogo, né? Isso aí é uma verdade, né? Mas ele já não tem as características que o torcedor flamenguista gosta de ver seu time, né? E nem as características de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz nunca que vai jogar no estilo de jogo daquele, uma retranca com um cara ali jogando por uma bola, não. Vai procurar fazer seu jogo, né? E eu vi muita gente dizer que o Flamengo ia se dar mal quando voltasse pro futebol brasileiro, mas também eu vi muita gente dizer, né? E fazer o alerta. O Bayern de Munique aqui no futebol brasileiro, pessoal, é o Flamengo. E é como Rica Perrona aí falou, né? É dificilmente um clube aqui do futebol brasileiro vai jogar pra cima do Flamengo, né? Uma coisa é você jogar um jogo por igual, né? Mas uma coisa é você partir pra cima, agredir o Flamengo. Dificilmente isso vai acontecer, né? E os poucos que vão tentar, vai ter muito risco do Flamengo aplicar uma goleada. Eu sou bem realista, né? Porque se retranca, o Flamengo sempre consegue furar. Se vai pra cima, o Flamengo quebra aquelas linhas ali já no início e coloca os caras na cara do gol, né? Arrascaeta, Gonzalo Plata não tá bem, mas tem Bruno Henrique, tem Luiz Araújo. Luiz Araújo não tá bem, tem Jorginho, tem Arrascaeta. Então é um elenco que, graças a Deus, a gente sabe que no final do ano vai estar comemorando, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.